Salve a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luzimar Lima. E hoje, irmão e irmã, eu acordei e abri a palavra de Deus. E numa palavra de Deus que eu abri, eu não ia nem gravar esse vídeo, mas Deus falou comigo também. E eu creio que Deus vai falar com você também sobre, principalmente quem é cristã e conhece a palavra de Deus e tem o entendimento da palavra de Deus, vai entender o que vai ser pregado aqui hoje. Amém, irmão? Porque você que tem um conhecimento da palavra de Deus, você vai saber o que vai estar escrito aqui. Muitas pessoas que não é evangélico, que não conhecem a palavra de Deus, vai até criticar, vai até falar outras coisas. Mas quem é cristão e já conhece a palavra de Deus, entende o que eu estou falando hoje. Vou pregar sobre isso aqui. Entendeu? Por quê? Porque Deus falou comigo sobre essa palavra aqui. Veja bem, irmão e irmã, no livro de 2 Crônicas, em nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31. Veja bem o que é que Deus fala comigo hoje. Foi comigo logo de manhã. E eu creio que Deus vai falar com alguém também aí. Amém, irmão? Eu sei que muitas pessoas vão criticar esse vídeo por... Não, mas é assim mesmo. A palavra de Deus é assim, sim, não. Veja bem. 2 Crônicas, capítulo 31, diz assim: acabado tudo isso, o povo abandonou a idolatria no tempo do rei do povo de Israel. Escuta bem. Acabado tudo isso, todos os israelitas, quem não conhece a palavra, o povo de Israel, como Deus, esse povo que Deus escolheu para Deus cuidar. O povo de Israel, irmão, é um país muito pequeno, mas ninguém consegue invadir ele. Por quê? Porque Deus está com ele. Amém, irmão? Acabado tudo isso, todos os israelitas que ali estavam saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os assírios e derrubaram os altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim. Isso é o nome das cidades. Judá e Benjamim, que eram duas cidades, como também Efraim e Manassés, até destruir de tudo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para a sua cidade, cada um para a sua casa. Amém, irmão? Mas veja bem, quando eles fizeram isso, se libertaram, porque Deus diz assim: só há um só Deus, que fez os céus e a terra. Deus disse: eu não divido a minha glória com outro Deus, com ninguém. Deus disse: eu não divido minha glória com ninguém. Devemos só adorar em espírito e em verdade somente a Deus, mais ninguém. Amém? Nós não podemos adorar pai, mãe, não. Nós amamos, né, cuidamos, mas adoração a Deus. Muitas pessoas acham que adorar é com... Adorar, irmão, é você se ajoelhar, falar, chorar na presença de Deus. É adoração a Deus. Louvar a Deus, adorar, em espírito e verdade. Então, veja bem, quando o povo fizeram isso, que derrubaram os altares, que eles adoravam outros deuses, e adoravam outros deuses, eles derrubaram isso aí, e tiraram isso deles, então eles voltaram totalmente a vida para Deus. Quando eles voltaram a vida totalmente para Deus, veja o que foi que Deus fez no meio do povo. O rei Ezequias, que era o rei naquela época, estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas. Ele separou. Você é sacerdote da casa de Deus. Você é o levita. Você é quem louva a Deus. Cada um tinha uma função que o estabeleceu, separou. Hoje em dia é a igreja, né? Nós temos dentro da igreja, temos os levitas, temos, né, obreiros, diáconos, essas coisas. Então veja bem, cada um segundo o seu serviço, tanto os sacerdotes como os levitas, para holocaustos e oferta pacífica, para ministrarem e render ação de graça. Amém, irmão? E cantarem louvor na porta do arraial do Senhor. Hoje em dia nós cantamos louvor na igreja. Amém? O arraial, hoje em dia, é a igreja. Amém, irmão? E vamos lá.
E a contribuição da fazenda, né, quer dizer, foi designada para o holocausto da manhã à tarde, o holocausto do sábado, das luas novas, das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. O que significa os holocaustos hoje em dia é o que, irmão? A igreja. Nós vamos para os cultos, nós não faltamos os cultos, nós estamos ali. A fazenda significa o quê? O lugar onde nós vamos adorar, que é a igreja hoje. Amém? Hoje nós buscamos a Deus naquele lugar, busca a Deus naquele canto, na igreja, busca a Deus, vá para os cultos, quer dizer, eles tinham muita, ou faziam muitos holocaustos ali naquele tempo, de várias, era sábado, era lua nova, era tanta coisa. Hoje em dia nós fazemos 3 cultos a Deus, e eu acho muito pouco ainda. Amém, irmão? Vamos lá. Veja bem, irmão. Além disso, ordenou ao povo, quem ordenou? Ezequias. Quem é que ordena hoje na igreja? O pastor. Ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas para que eles dedicassem a lei do Senhor. O que é que acontece, irmão? Um homem que serve a Deus, um pastor, por exemplo, ele tem um dia que Deus levantar eu na terra, tudo bem, como pastor presidente do ministério, eu vou fazer de tudo para me ajudar outros pastores que eu colocar em um lugar para tomar conta do ministério daquela instituição que Deus vai entregar. Vai, mano, não se preocupe não que Deus vai. No momento certo ele vai. Então o que é que acontece? Muitos pastores por aí abrem ministério, botam os pastores para tomar conta do ministério em outro lugar e não dão assistência. Larga para lá como se fosse na civil para lá. O que é que acontece? O pastor, ele é digno do seu salário. O que é que acontece? É bíblico. Ele é um homem que ele deve se dedicar à obra de Deus com mão de ferro, mas ele tem que ter a seu salário, tem que ter algo para ajudar ele. Porque veja o que está escrito na palavra de Deus aqui, irmão. Eu não vou por mim, não, vou pegar a palavra de Deus. Além disso, ordenou o povo que morava em Jerusalém. Quem ordenou? Vamos dizer, eu, pastor presidente, vou ordenar o quê? O povo da igreja que ajude, para nós mandar ajuda com um pastor que está lá dentro dos matos, tomando conta de um ministério sem condição financeira. Então, vamos dar um exemplo. A igreja aqui ela é grande, ela tem condição. O que acontece? Eu posso ajudar a igreja lá longe? Posso. Então, vou fazer o quê? Eu vou ordenar o quê? Vou dar uma ordem ao povo. Eu ordenando o povo, para o povo ajudar, para me ajudar quem está lá precisando. Veja como é aqui, ó. Veja aqui, irmão, no 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4. Além disso, ordenou, quem ordenou foi Ezequias, mas hoje é o pastor, ao povo que morava em Jerusalém, naquela cidade, e desse uma porção pertencente ao sacerdote levita, para que ele se dedicasse à lei do Senhor. Ou seja, um dia eu estava conversando com algum pastor, e para afiliar ministério, eu trabalho, eu tenho meu emprego, graças a Deus. Então o que é que acontece? O meu emprego é um emprego sofrido, eu entro de manhã, chego de noite. Vamos dar um exemplo. Eu não tenho muito tempo para estar dentro da obra de Deus. Se eu sair do emprego e for fazer a obra de Deus, eu vou passar necessidade, não é assim? E a obra de Deus também ela não pode parar. Veja bem a situação. Eu não posso deixar o emprego para fazer a obra, porque eu vou passar dificuldade, mas a obra de Deus em si ela não pode parar. O que é que o pastor presidente tem que fazer sobre mim? Vamos dar esse exemplo. Ele tem que mandar uma verba para mim dedicar o quê? A casa de Deus. Por isso que ele deu ordem aqui, ó. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse uma porção pertencente ao sacerdote e aos levitas para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Amém? É pecado? Não. Amém, irmão? Veja o 5, logo que esta ordem se divulgou, logo que essa ordem se espalhou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias. Não era só de oferta de dinheiro, eles trouxeram o quê? De trigo, mosto, azeite, mel, todo o produto do campo, eles trouxeram para casa, para a igreja, vamos dizer hoje.
Quem pode trazer um quilo de alimento para a cesta básica, para a igreja? Pouco, tem, muita gente traz, mas pouco traz. Mas naquele exemplo, eles tiveram os dízimos. Por exemplo, se eles compraram, vamos dar um exemplo, se eles lucraram ali 10 sacos de milho, eles traziam um para a casa de Deus. Tu está entendendo? Eles eram fiéis a Deus. Olha, veja aqui. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Hoje em dia, se alguém vai ofertar na casa de Deus, quando passa a salva, irmão, as pessoas botam R$ 2, 50 centavos, 10 centavos. Mas veja bem, quando no tempo que bebia cachaça, no tempo de cachaceiro, de vida errada, quando chegava num bar era aqui, quantos litros de cerveja, de pitu não pagava, quanto dinheiro não gastava em um dia para as coisas do Satanás, para as coisas do diabo. Mas quando é para as coisas de Deus, é assim, seguro, prêmio. A obra de Deus, a igreja do Senhor, ela precisa de ajuda financeira. Então, ela precisa, para o homem que está na liderança da igreja, precisa entrar recurso financeiro, sim. Porque para que ele não fique preocupado com outras coisas e se preocupe com a coisa de Deus. Por isso que ele deu a ordem, traga tudo essas coisas para manutenção da casa do Senhor. E os filhos de Israel e de Judá habitavam nas cidades de Judéia e também trouxeram o dízimo de boi, ovelha, dízimo de coisas dedicada e se foram consagrada ao Senhor. Ou seja, o que é coisa consagrada ao Senhor? Você tem uma roça de milho, você tem um gado, né? Aí você tem um monte de gado, você consagra a Deus. Senhor, esse gado não é meu, mas que venha multiplicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses bem meus, o Senhor venha colocar a mão, que o gado não venha morrer e que venha multiplicar meus bens. Isso é, você fez o quê? Veja bem, você consagrou ao Senhor, seu Deus, e depositaram em montões. Então, se estiver para a casa do Senhor, não foi em pouco, não, foi em montões. Leia a Bíblia sua aí, é igual a minha. Segundo as Crônicas 31, você vai em diante, você vai entender o que eu estou falando. Ajude a casa de Deus, ajude a casa do Senhor. Amém, irmão? Então, irmão, veja bem no 7. No terceiro mês, começaram a formar os montões, de 7 meses acabaram. Vindo, pois, Ezequias as primícias, vendo aqueles montões, bem dizer ao Senhor, seu povo Israel. Ele fica, graças a Deus. Olha, tá vendo? Mas veja bem no 9. Então, Ezequias e os sacerdotes e os levitas, acerca daqueles montões. E respondeu ao que Azarias respondeu o sumo sacerdote. Olha o que ele disse, que era da casa de Sadoc. Olha o que foi dizendo, olha o que ele disse. Desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e o que se passar. Quer dizer, e ainda sobra bastante. Porque o Senhor abençoou o seu povo e que sobrou, e os que sobrou, e continua está em bastante. Quer dizer, ele disse que Deus abençoou o povo dele de uma tal forma que sobrava as coisas. Então, o que eu quero dizer a você, irmão, veja eles ajudar a casa de Deus aqui, com amor, quando ele deu a ordem lá, eles trouxeram, não foi? E abençoou, Deus abençoou. Amém? Então, abençoe a casa de Deus, ajude a casa de Deus com alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você vai ajudar a casa de Deus, ajude com alegria. Se você pode, não quiser ajudar a casa de Deus, não ajude não, mas também não fique falando das coisas de Deus. Ajude a Deus com amor e com alegria. Amém, irmão?